prazer estar com vocês em mais um programa Viver Bem. Aqui você vai encontrar dicas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a extensão de cílios, né? Cílios que está uma febre aí entre a mulherada, que facilita a maquiagem. Mas e aí, ele é prejudicial? Não é? Quais são os cuidados? O que fazer, o que não fazer? Então, hoje eu convidei aqui para o programa a profissional Vitória Abol Roussan. Ela é esteticista e cosmetóloga e palestrante. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, doutora Ariane, é um prazer estar aqui. Desde já agradeço você e toda a equipe por ter me convidado para esse tema tão importante para estar trazendo para as mulheres, né? Então, a gente sempre busca aqui no programa trazer profissionais justamente que têm esse cuidado com a saúde, a qualidade de vida e bem-estar. Então, muito se fala sobre as extensões de cílios, né? Mas pouco se fala sobre os cuidados. E tem muitos mitos e verdades sobre o tema, né, Vitória? Exatamente. E tem mais mito do que verdade. Então... E aí, vamos quebrar tudo isso e tirar todas as dúvidas, né? Para poder esclarecer aí para os nossos telespectadores. Vitória, tô cheia de perguntas aqui, porque eu sempre lanço, né, no programa o nosso tema, e muitos telespectadores aproveitam para tirar dúvidas, né? Uma das coisas que a maioria das pessoas perguntam, a extensão de cílios, ela prejudica os cílios naturais? E para quem não conhece, explica um pouquinho sobre a extensão. Sim. Então, mulheres poderosas, os cílios, ele não prejudica os cílios naturais se você fazer com uma profissional que faça, sim, um trabalho bem executado, né? Temos muitas profissionais de qualidade no mercado hoje em dia. Graças a Deus, a técnica ela está sendo desenvolvida cada dia mais com muitos produtos de alta qualidade. Então, não é mais igual antigamente, que nós realmente tinha uma escassez de produto. Então, as pessoas faziam de acordo com o que elas pensavam que era o certo. Ou, às vezes, que tinham aprendido ali da maneira errada. Então, a extensão de cílios, ela nada mais é do que nós pegar um cílio sintético e acoplar num cílios natural da cliente. Então, se a extensionista for fazer realmente certinho, ela vai ali estar isolando o cílios natural e não vai colar na pele. Então, não vai tampar os poros de crescimento, fazendo com que assim não atrapalhe de jeito nenhum os cílios a crescer, sabe? Não vai atrapalhar. E antigamente tinha até um mito que as nossas clientes, né, lá atrás eu fazia tipo em 3 meses os cílios, tirava uma semana ali, que a gente falava que deixava para respirar. Assim, e não existe isso, assim, os cílios ele vai estar respirando porque você não vai estar tampando os poros, vai colar certinho, vai fazer o isolamento. E também tem a questão da manutenção que eu acho que eu vou explicar melhor ali, né? Então, assim, os cílios não prejudicam o cílios natural. Você procurando uma excelente profissional, vai dar tudo certo e não vão cair. Tá, Tem mais então alguma vamos continuidade? lá. O que a gente vai pensar, né? A primeira dúvida é justamente essa, se ele prejudica ou não os cílios naturais. Não prejudica, desde que seja colado e respeitado, né, o posicionamento nos cílios natural. Exatamente. E a extensão nada mais do que é usar o produto correto e acoplar um cílios maior ou até triplo, né, para dar mais volume nos cílios já natural. Então, nada de preocupação, né, Vitória? Nada de preocupação. Legal. E uma outra dúvida muitas mulheres elas têm medo às vezes de aplicar os cílios e lavar os cílios, né, com medo deles caírem. E isso é algo muito ruim, porque a higienização ela é importante, né, Vitória? Então, o que a lavagem, né, o que ela influencia na durabilidade? Explica um pouquinho pra gente. Pode lavar os olhos, né? Deve fazer higienização todos os dias. Eu até trouxe aqui um amiguinho que eu deixo lá no estúdio para assustar as clientes. Esse daqui, ele é o Demodex. Ele é um bichinho, microscópio mesmo, minúsculo. Esse bichinho, ele já vive já no nosso rosto, assim, mais no rosto que ele já vive. Então, pensa comigo. Nós mulheres passamos protetor solar ao sair de casa, né? Dependendo do trabalho, maquiagem, base nos olhos. Então, você imagina aí no decorrer da semana, se você estiver utilizando todos esses produtos, suor do dia a dia de treino e não higienizar os olhos, o que vai acontecer? Vai dar uma irritabilidade,
pode assim causar até uma sequela mais grave no olho, não sei, uma conjuntivite, alguma coisa assim. E esse bichinho que já vive na nossa pele, ele pode passar e ficar morando aqui nos cílios, e aí vai aumentar uma proliferação, causando até uma blefarite. Então, eu falo para minhas clientes, eu deixo ele lá para assustar. Aqui ainda ele tá bonitinho, mas no microscópio a imagem dele é bem pior, sabe? Então, assim, higienize todos os dias. Antigamente falava muito até do shampoo Johnson, porque era o que nós tínhamos ali para indicar para as clientes. Mas hoje nós temos vários produtos especial mesmo para cílios e shampoozinho que eu inclusive deixo lá no meu salão, vendo para as clientes, ofereço, que é especialmente para os cílios. Para a cliente estar ali higienizando todo dia e fazendo também uma secagem correta, né? Pode utilizar o secador no frio, então você higieniza, seca com o secador, escova, vai aumentar a durabilidade, vai ficar sempre limpo e sequinho e não vai dar aquela coceira, porque tem muitas clientes que falam, ai, meus cílios coça bastante, por quê? Tem ali algum resíduo, alguma sujeira que realmente está incomodando e por isso que dá essa vontade de coçar. Olha que bom saber, porque muitas pessoas falam, colou, se eu lavar vai tirar cola, então nada a ver, né? Nada a ver. E se você não lavar, pode aumentar a chance de cair mais, porque vai estar oleoso, então ele não vai estar sequinho ali, pode até cair mais se você não higienizar. Legal. Então é importante utilizar produtos, né? Para quem não tem em casa, água, né? A corrente. água, ou sempre a cliente às vezes tem algum shampoozinho neutro, que seja neutro, né? Como é a região aqui para a gente respeitar o pH da pele, né? Dos olhos. Então a gente passa algum shampoozinho ali neutro do dia a dia. Tem o Johnson, tem aquele outro, até de bebê também, que agora me fugiu o nome. Mas shampoos neutros são ótimos para estar higienizando. Nada de demaquilante. Eu acabo utilizando o sabonete facial mesmo. Facial. Então eu deixo, né, dou uma lavadinha e enxago com água corrente. E o secar é muito importante, né? Porque vai ajudar a manter sem a umidade e durabilidade, Exatamente. né? Então aí, mulheres, anotem todas as dicas aí da Vitória para terem aí os fios preservados e a durabilidade da extensão também. E Vitória, quais os produtos devem ser evitados na rotina e cuidados diários para não comprometer os cílios naturais? Muito importante também. Então, assim, hoje em dia, a gente tem alguns shampoozinhos de cílios que eles tiram até maquiagem, porque talvez um outro shampoo não tiraria uma sombra, um delineador ali, né? Então, assim, não usar o dermaquilante, porque como o dermaquilante, a base dele é oleosa, todos esses produtos que são oleosos nos nossos olhos ajuda a soltar a extensão. Então, o óleo com a extensão não dá uma liga legal, tá? Então, assim, evitar produto oleoso na região dos olhos. Essa é a dica. É a dica para não acontecer, né, de comprometer os cílios naturais também, Também, assim, Curvex, essas coisas também não tá legal. E máscara, né, rímel. Nós já colocamos os cílios para realmente não precisar gastar aí com máscara, né? Então, esses produtos não são interessantes para aumentar aí a durabilidade. Tá ótimo. E sauna? Vapor, piscina, elas, assim, o uso em excesso pode diminuir a durabilidade? Olha, se a cliente fazer às vezes aula de natação ou realmente ter piscina e tá calorzão lá em dezembro, tá nas férias, né? E entrar todo dia, como tá ali, vai ficar ali molhado e tem cloro e protetor na água, pode sim acontecer de estar caindo mais rápido os cílios. Mas eu faço muitos cílios para as clientes ir para a praia, de viagem, né? E hoje eu também tenho uma técnica que dura de 30 a 40 dias, que é uma técnica de sanduíche, a gente fala, é o capping. A gente faz um sanduíche com fio natural e essa técnica dura muito para as clientes poderem estar realmente nadando, viajando aí um mês e saber que vai estar ali com os cílios muito lindo, né, intacto. Mas, e é um diferencial seu, né, Vitória? É o diferencial, exatamente. Eu falo, a gente que não tem muito tempo e quer praticidade, eu mesmo não tenho o hábito de me maquiar todos os dias, né? Eu passo um protetor solar com cor e saio correndo. Vida de mãe, empresária, consultório, uma correria. Sim. E depois que eu conheci o seu trabalho, além da técnica ser aplicada de forma rápida, a durabilidade é fantástica. Dura. Né? Eu acho muito bacana isso, porque muitas
muitas vezes que eu colocava cílios, eu dormia, quando eu acordava, vinha os tufinhos lá. E assim, eu não tenho muito tempo para poder ficar 2 horas, né? Tem amigas, ai, você tem paciência? Porque eu demoro 2 horas. Eu, só se for com a profissional que você passa, porque a profissional que eu vou, né? Inclusive meus cílios aqui, quem coloca é a Vitória. Então, é realmente uma técnica que dá muito resultado, né? A durabilidade é fantástica. Isso é bem legal. A gente acho que vai falar mais no final sobre a durabilidade, a minha técnica, mas assim, as clientes saem muito satisfeitas, realmente é rapidez com durabilidade, com excelência, né? Exato. Não é porque é rápido que é algo corrido, mal feito, né? Sim, fica muito bonito. Todos os lugares que eu vou, todo mundo super elogia. E, Vitória, quais os erros que muitas clientes cometem ou que chegam no seu espaço com erros de outros profissionais? Sim. Então, eu falo, não gosto de cílios porque tive esse problema. O que você mais vê de erros aí? Primeiro, alergia, né? Lembrando que uma alergia não é um erro da profissional, às vezes, porque nós, seres humanos, temos alergia de várias coisas, né? Então, assim, mas já aconteceu muito de eu ver clientes com aquele olhão, assim, de aconteceu alguma alergia, ou que caiu ali todos os cílios. O que já aconteceu algumas vezes que eu fiquei, assim, assustadíssima, foram pessoas que vieram de outras profissionais e a profissional colou super bond. Então, pensa, fez a extensão de cílios com super bond. E um dia eu tive que salvar uma moça, e assim, uma coisa que eu removo, né, os cílios normal com a cola, a gente remove em 10, 15 minutos, passa um produtinho removedor, que ele amolece a cola e sai. Esse eu demorei 2 horas para conseguir tirar com o removedor aquele super bond, que não era próprio também, né? Então, assim, eu sofri muito, mas a moça sofreu mais ainda, porque ele endureceu, ficava muito areia no olho dela. Então, assim, quando acontece algo desse tipo, a cliente se trauma e tem aquele medo natural de achar que se colocar de novo vai acontecer alguma coisa. Ou uma cliente que assim, nossa, mas é a última tentativa, porque eu sempre coloco, no outro dia já cai tudo, ou cai a metade, não dura uma semana, então assim, não é legal, né? Igual a unha, a gente não coloca uma unha para ter que ir lá já e refazer, né? O mega hair. A gente não gosta tem que durar o tempo que tá falando. Então, assim, as clientes chegam cansadas, eu não vou colocar porque não dura, ou porque cai rápido, ou porque me machucou. Então, assim, aí eu tenho que dar esse ensinamento para ela, né? Poder fazer ela confiar em mim. Exato. Ou quando eu falo, mas eu faço em 1 hora, pode vir até no seu almoço, você vai ver que vai dar tempo. Impossível, imagina. E assim, aí dá tempo, ela fala, meu Deus, eu não acredito, e graças fica lindo, a Deus, né? Fica lindo. O resultado é muito bom. Então, também, Vitória, quantos anos você atua na área? Já vai fazer 9 anos, em setembro já faz 9 anos que eu tô nesse mundo dos cílios. E por que você se apaixonou pelos cílios? Eu me apaixonei pelos cílios quando a cliente, ela abria assim o olhar, e eu fui uma das primeiras aqui na cidade mesmo, né? Se não for a primeira. Então, assim, na hora que ela abria e se sentia assim poderosa, se sentia confiante, né? Porque os cílios, ele traz assim, por exemplo, meu cabelo poder no olhar, traz, né? Igual meu cabelo solto para mim, eu me sinto mega poderosa. E os cílios também, ele me ajuda. Então, assim, ela se olhava e falava, meu Deus, como eu tô linda, poder elevar a autoestima da minha cliente foi o que te apaixonou. E não dói, é uma coisa que não dói também, né? Então, assim, é rápido. Então, fez eu me encantar. E o resultado das clientes, né? No seu perfil do Instagram tem bastante foto, né? Do seu trabalho, das técnicas. E é muito legal. Pessoas que têm o cabelo pro marrom, têm os cílios marrom também, marrom. Né? Conta pra gente, as cores, né? As cores, até assim, uma ruiva também fica muito legal a gente fazer os cílios marrom. Que às vezes a cliente acha que não vai aparecer. Então, eu já tenho várias fotos ali mostrando pra ela como fica elegante e poderoso um cílios marrom, né? E fica natural, uma classe natural. Né? Mas também a gente tem os fios pretos, para aquelas que gostam de natural, a gente tem, né? Vários modelos natural, mas também para aquelas que gostam de ter aquele cilhão. Lá no estúdio, a gente consegue agradar todo tipo de público. Bacana. Vitória, na volta do intervalo, eu vou querer que você fale um pouquinho para nós sobre a sua experiência, né? No exterior, né, sobre os seus cursos e tirar mais dúvidas de telespectadores aqui. Então, fiquem ligadinhos que na volta do intervalo nós vamos falar mais sobre os cuidados com as extensões de cílios.
A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Olá, estamos de volta com um tema super interessante, que são os cuidados com a extensão de cílios. Com certeza, no primeiro bloco você anotou muitas dicas aí e aproveitou tudo que a Vitória trouxe pra gente. Vitória, conta um pouquinho pra gente, quando esse fio ele é colado nos cílios, é feito a extensão e depois ele cai. E às vezes a gente percebe que os cílios caem junto. Tem essa troca natural, né, Vitória? Tem sim. O que acontece? Trouxe até uma maquete aqui que eu mostro, gosto muito de mostrar para as alunas, né? Então, nossos cílios, igual a sobrancelha também, né? Ela tem ali todo esse crescimento, que dura uns 3 meses para estar trocando todos os fios, tá? Então, a gente tem a fase anágena, a catágena e a telógena. Tanto é que na fase anágena, quando eu tô colocando os cílios, eu vejo que tem muito baby lash, cílios muito pequenos. Eu já nem coloco nele, porque eu sei que quando a minha cliente voltar daqui 15, 20 dias, esses cílios pequenininhos já vai estar naquela fase catágena, por exemplo, um cílios mais firme, maiorzinho, onde eu posso estar aplicando com segurança, que ele não vai cair e vai durar muito mais. Quando a cliente vê que caiu, né, e tem um cílios natural dela, com certeza ele já estava na telógena, na fase final, onde realmente ele tinha que cair porque já estava sendo preparado outro aqui. Legal, então isso é muito importante, né, Vitória, falar, porque às vezes acha que caiu, que foi a extensão que derrubou, mas é o processo natural de crescimento, maturação e a saída desses cílios. Ali, exatamente. Então isso também ensino muito em curso, porque a gente vê muitos cílios bem pequenininho, porque realmente está ali crescendo, não colar, respeitar esses cílios, porque daqui a uns dias ele já vai estar maior, onde a gente vai estar colando, ele vai poder durar bastante. Então, realmente é o crescimento natural dos cílios. Legal. E também, né, quando você se olhar no espelho, vê uns cíliozinhos menorzinho, né? Não é porque quebrou, não. É que realmente ele está nascendo, né, exatamente. Vitória? E, Vitória, quem colocou a extensão de cílios, tudo bem, passa 1, 2 dias, quais são os sinais que podem aparecer uma reação alérgica? Muito legal essa pergunta. Importantíssimo. A reação alérgica, ela vai acontecer em até 24 horas. Então, assim, passou disso, não vai ser mais dos cílios. Se a cliente tiver dos cílios mesmo, vai ser até 24 horas. Como que eu sei? Um olho mega inchado, mas inchado mesmo. Aí é uma reação alérgica, tá? Aí, no caso, como assim, eu não sou médica, eu não posso receitar um colírio ou até mesmo comprimido antialérgico, né? Mas assim, eu acabo falando para ela, né, que ela precisa tomar, porque ela tomando, ela vai ver que já vai acalmar. Aí fica o critério da cliente, se ela quer remover, a gente vem, remove com o gelzinho, só que aí quando desincha, ela já não quer mais remover, porque ela já vê que ficou lindo, né? Porque o que acontece? A nossa cola, ela tem alguns componentes. E tem cliente que tem alergia ao cianocrilato, que é um componente que também tem às vezes no esmalte ou em alguma maquiagem. Clientes que têm alergia à maquiagem, a esmalte, algumas coisas assim, ela pode talvez ser uma cliente potencial a ter alergia. Entendi. Por isso que eu até pergunto na minha ficha de anamnese se ela tem alguma alergia a esses produtos,
porque pode ser uma cliente, não é certeza, mas pode ser. E existe outro tipo de cola que não tenha esse produto? O cianocrilato não. E também não existe material que a gente fala assim anti-alérgico, tá? Mas temos hoje em dia colas transparentes, que já não tem o carbono preto, que também pode causar alergia. Aí o que eu estou descobrindo com meus atendimentos, que nessas clientes mais sensíveis, eu usando a cola transparente, como já evitou dar a inchar o olho, ficar vermelho, já melhorou bastante. Olha que bacana, fica até uma dica, né, para os profissionais aí, para as lestes, né, que estão nos assistindo, pela experiência e prática profissional aí, né, Vitória? Porque às vezes não é nem a cola, o que acontece? A nossa cola, quando eu passo no fio e vou acoplar, ela solta alguns fumes. Esses fumes que fica ali na região, que pode deixar vermelho ou dar alergia. Hoje tem um produtinho que é um gel, onde a gente pode estar colocando do lado ali do travesseiro da onde a gente está atendendo, bem perto, porque esse gel foi desenvolvido para puxar esse fume que sai da cola. Então, olha só que legal, eles estão assim cada dia estudando mesmo para estar só trazendo produto de qualidade. Então, você deixa esse gelzinho ali, ele puxa esse fume e evita muito mais ainda uma alergia. Olha que bacana. Então, só não coloca quem não quer, né, Só Vitória? não coloca quem não quer. E eu falo, gente, por experiência própria, é um caminho sem volta. Meu marido, por exemplo, ele fala, cadê seu olho de tandera? Porque quando eu tô sem cílios, fica com aquele olhar caído, murcho, pálido. Parece até que a gente tá doente, né? Exatamente. Você chorou, brigou com o marido? Não, tô sem cílios. E a facilidade também, eu mesmo, quando eu passava o rímel, né, ficava tudo escuro, né? Sim, O produto acaba borrando e parecia que eu tinha, né? Se mergulhar numa piscina com rímel, então é um pronto. perigo. Então, assim, a praticidade é muito boa, a facilidade de não precisar se maquiar também, sempre tá pronta e bonita. Sempre. Então, é importante, gente, sempre colocar com um profissional qualificado, que tenha estudado. Vocês viram quantas coisas novas, né, a Vitória trouxe aqui de informação, porque você não para de estudar, né? Não paro. Eu não consigo contar quantos certificados eu tenho, e assim, eu amo sempre ser a pioneira na minha cidade, tá trazendo bastante novidades para cliente, técnicas novas, e o mundo dos cílios, no meu curso eu falo, o que você tá aprendendo hoje aqui, daqui 2 semanas, 1 mês, você já vai ver que já vai ter lançado coisas novas. As mulheres estão sempre lançando cílios diferentes, curvaturas. Então, assim, realmente tem que estar estudando, tem que estar buscando. Sempre aperfeiçoando, né? Sempre. Não tem como ficar fora do mercado, né, no anonimato. Tem que sempre estar estudando, tem que sempre estar participar de workshops, participar de congresso. Isso é eu importante. mesma participei de vários, já fui para fora, já fui conta da viagem do Catar, como que foi? As mulheres lá usam muita extensão, qual que é o tipo de extensão? Como que foi essa viagem? No Catar eu fui assim super empolgada para realmente ver as mulheres árabes, como que é realmente os cílios lá, né? E assim, eu observei que elas estão bem ainda escassas nos cílios. Tem os cílios, eu fui em alguns salões, pude também ministrar curso em um salão para as meninas, né? E eu vi realmente ainda falta de conhecimento. Então, assim, muitos produtos que eu tinha, produtos como primer e um finalizador, elas ainda não conheciam. Então, eu vi que realmente estava ainda carente. E não tem tantas técnicas igual aqui no Brasil tem. Realmente, o Brasil está bem avançado no mundo dos cílios. Elas querem colocar, mas era assim, era um fio a fio, era um voluminho, sabe? Elas não realmente, assim, foco, tendência, ainda está bem escasso lá. Então, é aqueles passozinhos lá atrás, né? Então, tudo que eu mostrava ali no curso, elas ficavam bem assim, gostaram, porque era coisa nova que elas não conheciam mesmo. E um diferencial, né? Para quem diferencial. quer algo diferente. Então, olha que bacana, né? O Brasil à frente aí das tendências, né? A nível de cílios. E, Vitória, agora conta pra gente um pouquinho sobre o segredo, né, do Lash Turbo, porque eu, particularmente, não conheço uma profissional que coloque os cílios com qualidade igual você, de uma forma rápida, né? Obrigada. E, inclusive, o seu curso é um sucesso. Fala um pouquinho pra gente, pra quem queira conhecer, entrar no mundo dos cílios, você aí, né, que tem os filhos, mas também quer ter uma segunda profissão. Então, o filho estuda meio período, no outro meio período você quer, né, entrar aí no mundo da beleza, né? Os cílios
cílios é uma boa Sim. opção, né, Vitória? Às vezes ela já faz unha, já faz sobrancelha, então assim, já tem umas clientes, é bem mais fácil ainda ela já aprender essa nova técnica para estar colocando e ter uma renda, né? É uma renda extra que depois ela vai ver que vai se tornar a renda principal. Exato. Então assim, esse curso do Lash Turbo eu lancei com o meu método, aonde, pensa, 9 anos, né? Então assim, a gente vai descobrindo, a gente vai pegando os macetes que a gente vê no dia a dia para eu introduzir na técnica para realmente acelerar ali o meu atendimento. E em curso mesmo, quando eu vou dando, eu vou vendo vícios errados dos alunos, aonde atrasa muito eles. Então, no meu curso, eu prezo muito mostrar para eles, ensinar o que não deve fazer para acelerar. Tem muitas dicas, é um curso assim incrível. E assim, o que acontece muito no mundo dos cílios, assim, é que quem não faz os cílios em 1 hora não acredita que é possível, sabe? Então, assim, tem muitas postagens, assim, é impossível fazer os cílios em 1 hora, não deve colocar em todos os cílios. Gente, eu sou prova viva, viu? É um cílios de qualidade e realmente é em 1 hora. Se coloca em 1 hora, no outro dia cai tudo, e assim, eu morro de rir, eu falo, gente, eu atendo 10, 11, já cheguei a atender 12 clientes no dia. Tudo bem que no final do dia eu tô esgotada, mas as clientes estão felizes e é possível fazer até em 40, 45 minutos, porque eu vivo isso. Mas tem a minha muito a ver com a mesmo. prática ou é a técnica? Você aprimorou a técnica para que todos consigam? Isso, eu aprimorei a técnica, mas a prática, ela realmente ajuda muito. E assim, as minhas clientes são fiéis. Então eu tenho tem cliente que está comigo há 9 anos, 8 anos, então parece que ela deita, eu já conheço o olho dela, parece que eu já faço Mais com o olho rápido, fechado. exato. Porque eu já conheço, sem falar que o meu cílios ele é tão bem colocado que quando a cliente retorna, tem que estar pelo menos uns 70% ainda lá. É verdade. Então assim, não A cai manutenção mesmo, você sugere de quantos dias? Tem cliente que faz com 15 dias, que não é muito necessário, porque fica muito bonito ainda, mas a maioria faz com 21 dias. Agora a Ariane faz com quantos A Ariane dias? faz uns 40 dias. E tá intacto, E tá né? intacto. Então, assim, é o que eu falo, eu uso os produtos tão bons que às vezes eu falo, a cliente podia voltar mais rápido para eu ganhar mais. Aí quando eu mando a mensagem, ela manda foto, Vi, tá impecável, reagenda para a próxima semana. Isso é o que fideliza o cliente. Fideliza. Né? Porque ela falou, vou pôr em outra pessoa, porque se com a Vitória é rápido e dura. Exatamente. Né? Então, Vitória, fala pra gente, pra quem se interessou pelo curso, passa o Instagram, que lá vão ver seu trabalho, né? Tá na tela, mas fala pra gente. Então, o Instagram é o Cílios Vitória. O meu telefone, lá no link mesmo do Instagram, já vai ter, onde você pode clicar e entrar para estar conhecendo, né, me chamando, falando diretamente comigo. Mas o telefone é 19 9 9506 5028. Eu vou ficar muito feliz em estar podendo aí te atender, tirar suas dúvidas e aumentar aí a sua autoestima e elevar ainda mais o seu nível de beleza. E aonde está o seu salão? Eu fico localizado aqui na Rua Vital Brasil, 361. É fácil acesso. É uma rua abaixo da Avenida Campos Sales, né? Então é bem fácil ali. Tem estacionamento para colocar o carro. Bacana. Não tem área azul ali na rua, então é bem tranquilo. E Vitória, do curso, é presencial, teórico e presencial? Quem é de outro estado consegue fazer? Como que funciona? Eu tenho o curso Lash Turbo, tanto presencial quanto online. Então, quem for de longe e já trabalhar com cílios, ele é bem legal, porque ele é online. Mas eu também tenho o meu curso presencial, que é um dos cursos mais vendidos, que é 3 dias de curso, né? Então, são 15 horas ali de curso. Eu entrego todo o material para as meninas. Tem o certificado, tem a apostila, a gente também tem muita prática, não só na boneca, mas como na modelo. Então, realmente, ele é um curso assim, bem completo mesmo. E ela já consegue ter alguns materiais para já começar a atender, né? Porque eu dou, não é só ali na hora, é realmente para ela já começar. Então, é bem completinho mesmo. Em prática. E nesse curso, está incluso as aulas online. Então, pensa, ela vai aprender comigo, ainda vai ter 1 ano
para estar revendo esses cursos, revendo as aulas para E o aprender. conteúdo, nossa, que muito bacana, né? Inclusive tem profissionais da área já que vêm de fora para fazer o curso com Sim, você presencial, né, temos. Vitória? Em Americana mesmo, tem bastante profissional na área também que foi formada por mim, profissionais de excelência, profissionais que hoje em dia já estão fazendo congressos igual eu, então eu fico muito feliz Olha. em ver alunas que passaram por mim e hoje estão crescendo, estão até ministrando o curso, aí o professor ele se alegra em ver o crescimento do profissionalismo do aluno, né? Exato. E é o que eu falo sempre, né? Eu vi até no Instagram, achei interessante que falaram assim, a mulher segura é aquela que não tem medo de ajudar a outra. De Exatamente. ver a outra prosperar, a outra ter sucesso, né? E isso é muito importante. É difícil hoje entre as mulheres ter pessoas assim. Então, Sim. meus parabéns, Vitória. Obrigada, Assim que você doutora. tenha muito sucesso, eu acompanho o seu trabalho, né? Sou sua cliente, gosto muito. Então, assim, vocês que têm medo de cílios, se preocupam aí, não tenham medo, vão fazer com a Vitória que vai ser sucesso. E eu gostaria de falar para você que o programa Viver Bem, ele é feito para você. Então, dicas de tema, profissionais que gostariam de estar aqui no programa, vocês têm um contato direto comigo, que é o @dra.ariane2reis, né? Tá aqui na tela, então me adicionem, mandem direct, né? Lá eu posto muito conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, tanto físico quanto emocional. E você aí que não conseguiu ver o programa na íntegra ou se interessou pelo tema da semana passada e gostaria de encaminhar este programa para uma amiga, um amigo, você tem todos os programas na playlist do YouTube, que é o @TV Todo Dia Oficial. Lá você vai conseguir ver todos os programas da nossa grade. Então eu agradeço estar com vocês aqui em mais um programa Viver Bem e um forte abraço a todos vocês.